segurança do trabalho, ela é extremamente importante. Lá na fazenda, os riscos podem ser até maiores. Então, é necessário atender medidas que garantam esta segurança nas tarefas que são desempenhadas diariamente. O trabalho na fazenda exige muito cuidado, principalmente para garantir a segurança do trabalhador. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Ana Maria Mello, que é advogada trabalhista. Então, Ana Maria, conta para a gente o que é a segurança do trabalho na fazenda. Então, a segurança do trabalho na fazenda, o principal objetivo dela é garantir com que não aconteçam acidentes, né, a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Então, é o conjunto de medidas e ações adequadas que o produtor faz dentro da fazenda, que hoje é dita como empresa rural, né, para poder prevenir esses acidentes. E aí, ao mesmo passo que ele faz isso, ele garante a qualidade de vida e uma condição adequada ao trabalhador rural. E quais são os principais riscos, né, aí na fazenda, diante até de várias atividades, né, que o produtor aí tem? O principal risco é a questão do maquinário, que acontece muito acidente. E por ser uma questão muito técnica, né, são máquinas grandes e questão muito técnica, então acontece muito. Então é preciso ter todo um planejamento, até a legislação vê alguns programas, né, de proteção para poder visar isso. E outro ponto importante também que a gente vê na prática é a questão da insalubridade, por agrotóxico, às vezes pelo calor. Antes da mudança de uma portaria que teve em 2019, são os principais riscos que o produtor tá tendo que tomar cuidado aí. E quais são, então, as medidas, né, que o produtor rural, o gerente da fazenda deve tomar, né, para garantir essa segurança aí diante desses riscos? O básico do básico é o fornecimento de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e a fiscalização desses EPIs. Então, é importante que o produtor rural ele tenha uma gestão disso dentro da fazenda dele, para conseguir fornecer e fiscalizar isso. Porque a gente sabe que são máscara, né, as coisas que os trabalhadores não querem utilizar, mas é muito importante. E aí, com questão à legislação, o cumprimento da legislação, ter um suporte técnico e específico para a elaboração dos documentos, né? O LTCAT, PPRA, que são documentos especiais para prevenção desses acidentes e do ambiente de trabalho. A gente vê a importância, né, de tratar, porque a gente está falando daqueles que trabalham ali, né, que ajudam, que com certeza, se o produtor, o gerente adotar nessas medidas, com certeza vai trazer muitas vantagens, né? Muitos benefícios. E vai estar evitando outros problemas. A gente sabe que hoje na fazenda, por mais que a gente queira não acreditar nisso, ainda há incidência de trabalho escravo. Hoje é tido como trabalho análogo ao escravo. Então, é muito, vamos dizer assim, é fácil de você se enquadrar nisso. Então, tem que dar todas as condições básicas e mínimas para o trabalhador para conseguir ter toda essa melhoria na qualidade de vida e no fornecimento de um trabalho digno, né? E que, igual você falou, querendo ou não, a partir dos trabalhadores que o negócio cresce, porque é ali que começa toda a produtividade e tudo. E aí a gente tem até aquele ditado que o trabalhador feliz e contente, né, se sentindo valorizado, ele é muito mais produtivo para qualquer tipo de empresário, né? Você falou dos maquinários e também da insalubridade. Tem algumas normas específicas, assim, para no caso de agrotóxicos, essas questões, o que ele pode fazer? Então, a gente tem várias normas regulamentadoras e, por último, agora a gente teve a atualização da NR31. Então, ela fala especialmente do trabalho rural na agropecuário ou da pecuária. Existe, na própria legislação trabalhista, prevê a questão da insalubridade e da periculosidade. Então, assim, o trabalhador que ele está exposto a determinadas atividades, é obrigação do empregador rural fazer um pagamento a mais para ele, que a gente chama de adicional, com relação a essa função que ele está exposto ali, né? Que, querendo ou não, vai gerar um risco para ele. Então, é como uma forma de indenizar o trabalhador rural. E no caso da pecuária? Também, animais, às vezes, as fazendas que mexem com criação, né, de gado, às vezes os animais morrem, às vezes tem que dar
vermífugo, né? Nos nomes técnicos, assim, eu não sei te falar, mas que o próprio trabalhador, ele está exposto a isso. Então, às vezes, tem que tirar um animal morto, por exemplo. E a questão também da higienização, né, do ambiente pode vir a gerar essa insalubridade. E o importante de ter essa documentação específica é porque na própria documentação que ela vai ser realizada por um técnico, né? A gente fala técnico de segurança do trabalho. Ele vai verificar se o empregado ele está exposto a esse tipo de insalubridade. E no próprio documento ele coloca. E se ele estiver exposto, aí tem que fazer esse pagamento desse adicional e ter todo o cuidado adequado. A gente falou um pouco aí dos deveres, né, do empregador, né? Mas e do trabalhador? Tem alguma lei, alguma coisa também que ajuda nessa segurança? Tem os freios e contrapesos, né, que tem que ter a parte contrária. Então, os empregados rurais, eles também têm o dever de cumprir com aquilo que o patrão deles está propondo. Por exemplo, a questão da fiscalização. Olha, não está utilizando, eu te dou uma advertência. Porque isso vai gerar risco para ele, principalmente, porque é a saúde dele que está em risco, né? Então, é muito importante ter essa gestão de dentro da fazenda dos próprios empregados e para evitar esse tipo de coisa, porque é a saúde dele, é a vida dele que está em risco. Se ele não tomar conta dos deveres que ele tem, vai estar colocando ele em risco e vai gerar um prejuízo muito grande para o negócio. Então, acima de tudo, é a consciência, né? Saber que todo mundo tem que colaborar. Com certeza, com certeza. E os próprios empregados, querendo ou não, existe uma hierarquia, né, daquele que é o encarregado, supervisor, eles se fiscalizarem entre si. Porque não vai ser uma questão de, eu estou olhando o que você está fazendo, mas é a implementação de uma cultura dentro igual você falou, de consciência dentro da própria empresa.